Podcast do Transporte. A gente sabe que melhorar o transporte coletivo urbano é um processo longo e complicado. Mas não precisa andar para trás, né? Agora, em São Paulo, a gente vê isso quando o relatório da SP Trans informa que a velocidade média dos ônibus não só anda muito baixa, como ainda caiu. Em 2022, a média de deslocamento era de 17 km por hora. No ano passado, a coisa piorou com os ônibus indo e vindo a meros 16 km por hora. Mas como é isso? Entra ano, sai ano, chegam novos projetos, novos discursos e parece que o transporte público não sai do buraco. O engenheiro Ailton Brasiliense, presidente da ANTP, pontua que muitas vezes os projetos chegam, mas... Definir prioridade é uma coisa fundamental. Você pode ter um projeto de corredor, um projeto de transporte público, sem que haja prioridade na circulação. Essa prioridade ela é definida em cima de corredores que não só tem que ser muito bem construídos, como tem que ser muito bem operados. As pessoas acham que construindo um corredor, ela resolveu o problema. Construindo um corredor, ela estabeleceu as condições mínimas. Se não houver operação efetiva, você não tem eficiência, você não tem eficácia, você tem um sistema abandonado. Ele dará alguns resultados bons em alguns dias, que as coisas favoreceram, e na maioria dos outros dias dará um resultado negativo. É uma questão de incorporar o item que o metrô de São Paulo, por exemplo, tem como linha mestre. Chama-se operação. Sem operação efetiva, não tem resultado palpável. E os corredores de ônibus são normalmente largados à própria sorte. Como você ouviu, até o cãozinho da casa do Ailton Brasiliense quis entrar na conversa para concordar que sem operação dos corredores, o trânsito não anda. Mas o presidente da ANTP também chama atenção ainda para o fator cultural, em especial quando se trata de implantar mais faixas que corredores exclusivos, como vem acontecendo na capital de São Paulo. Os corredores de São Paulo não são operados da forma adequada, então você tem resultados pífios. Com esta qualidade de operação e fiscalização, pouco adianta você botar mais ônibus no corredor. Você vai ter ônibus um grudado no outro e espaços enormes entre uns e outros. Não é assim que se faz. Não é assim que é feito lá fora. Não é assim que é feito, por exemplo, no corredor ABD. Ou não é assim que é feito no metrô ou na CPTM, que está caminhando para os padrões metroviários. O metrô, que é um sistema totalmente fechado, esse é o modelo ideal, ele tem um sistema de controle que permite fazer essas correções pontualmente. Agora, imagina um sistema aberto numa cidade, onde os corredores... Faixa direita, então, era absolutamente pouco respeitada. É uma questão cultural, uma questão de fiscalização. Os corredores têm uma potencialidade maior. Mas se não for muito bem operado, ele não atingirá a eficácia que se espera. Ainda em termos de comunicação e estabelecimento de uma cultura de aceitação e bom uso das faixas exclusivas, dos corredores e dos BRTs, o presidente da ANTP, Ailton Brasiliense, lembra do esforço feito na implantação do metrô em São Paulo, para apresentar uma solução nova para a população e, ao mesmo tempo, garantir uma boa operação. Quando o metrô de São Paulo começou a operar, ele fez uma coisa sui generis, foi treinar o usuário. Treinar o usuário a usar o metrô. Tinha que aprender a usar a linha de bloqueio, a escada rolante, tinha que aprender a circular na estação e aguardar no local adequado. Raramente a faixa de segurança é invadida, mesmo a estação estando lotada. Então você vai ter que treinar o teu público, e o teu público é a tua população da cidade. Porque a população, por si só, não é obrigada a entender critérios e condições que são necessários, têm que ser cumpridos, para que você tenha uma relativa qualidade operacional. Você não pode colocar um sistema e abandonar o usuário. O usuário faz parte da construção da qualidade do projeto. Assim como no metrô, quando dá aquela cigarro e o cidadão para de entrar, ele sai fora e deixa a porta fechar, faz parte do treinamento. Coisas elementares você tem que fazer com que a população entenda os parâmetros mínimos necessários para que você tenha uma operação com um mínimo de qualidade. Só rememorando aqui, a faixa exclusiva é mais barata e fácil de implantar, porque é praticamente só uma questão de sinalização. Mas, por ser menos fechada, exige maior controle operacional, mais fiscalização e até comunicação.
Já o corredor exclusivo vem com obras e um custo maior, tendo tudo para ter melhores resultados. E precisa, claro, de um bom projeto, uma boa operação e um bom relacionamento com a população. O BRT, que é a coisa mais próxima que a gente tem para deslocamento exclusivo sobre pneus, exige os mesmos cuidados desde a fase do projeto até a operação. Por exemplo, tem tiro no pé que a pista de BRT cheia de entroncamentos, de paradas em sinal vermelho que impedem um fluxo maior, e há também casos clássicos espalhados pelo país de BRTs que, entre aspas, deram errado por falta de uma operação adequada, por acharem que era só implantar e deixar para lá. Ailton Brasilense, presidente da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, cita, por exemplo, como o agora relançado BRT do Rio passou por uma fase de dar tristeza. O corredor do Rio foi abandonado, ele foi depredado. Tudo que não deve ser feito com um corredor de ônibus, um corredor de transporte público, foi feito lá. Então eles estão retomando, eu espero que agora eles façam a operação efetiva. Sempre lembrando, se o metrô, que tem faixa própria, tem uma série de dificuldades diárias para poder manter o intervalo de trens razoavelmente seguro, um nível de conforto dentro razoável, imagina no sistema aberto não operado. Nada resiste à não operação. Podcast do Transporte.